Olá, turma! É sempre um prazer estar com vocês. Espero que estejam acompanhando bem o andamento de nossa disciplina. Como já perceberam, trata-se de um conteúdo muito teórico, portanto, é importante a dedicação e a atenção no desenvolvimento da disciplina como um todo. Vale lembrar que as perspectivas teóricas que estamos apresentando para vocês constituem fonte de estudos para várias matrizes curriculares dos mais diversos cursos e áreas da formação acadêmica. Portanto, fiquem atentos e busquem se envolver ao máximo possível com as nossas discussões. Hoje iremos falar um pouco sobre a perspectiva teórica do sociólogo francês Émile Durkheim. Todavia, antes de falarmos sobre o conteúdo programado, façamos uma breve recapitulação do que foi tratado em nossa segunda aula. Recapitulando, vimos na aula 2 que Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels, constroem sua base teórica em torno de duras críticas à sociedade capitalista. Na visão de Marx, o conhecimento e a ciência deviam assumir um papel político absolutamente crítico em relação ao capitalismo, devendo ser instrumento de compreensão e de transformação radical da sociedade. Para Marx e Engels, a dialética é a ciência das leis gerais do movimento tanto do mundo exterior quanto do pensamento humano. O mundo ele não deve ser considerado como um conjunto de coisas acabadas, pois o mesmo encontra-se em constante transformações. Vimos ainda que para Marx é a infraestrutura que irá determinar a superestrutura, ou seja, o modo de produção da vida material dos homens condiciona, em geral, todo o processo de vida social, política e intelectual. Para Marx, as duas principais classes sociais que se formam são a burguesia e o proletariado. A primeira é detentora do capital, a segunda é proprietária da força de trabalho, que é vendida como mercadoria no sistema capitalista. Constituem ainda importantes na teoria marxista os conceitos de alienação, ideologia e também de mais-valia. Alienação é a ação pela qual um indivíduo ou grupo social se torna alheio, estranho, separado, enfim, alienado aos resultados ou produtos de sua própria atividade produtiva. Já a ideologia para Marx é a consciência falsa e equivocada da realidade. Na mais-valia, percebe-se a fonte de obtenção de lucro dos donos dos meios de produção sobre o proletário, onde o trabalhador produz uma quantidade de mercadorias maior do que de fato lhe é pago para produzir, ou seja, é demasiadamente explorado. Finalizando assim essa nossa recapitulação, vimos que, para Marx, as duas classes vigentes no sistema capitalista são antagônicas, conflituosas, e a burguesia, para obter sua condição de dominante, sempre tenta explorar os proletários. É sempre uma situação injusta, portanto, caberia aos trabalhadores o dever de reivindicar seus direitos e aniquilar com esse sistema perverso. Marx e Engels chamavam a todos para a revolução. Em uma célebre frase no livro O Manifesto do Partido Comunista, eles convocam a todos, dizendo: proletários de todo o mundo, univos. Como se trata de uma vasta carga teórica, peço a vocês que, se necessário, assistam novamente a aula 2 e também façam a leitura do livro didático de vocês. Bem, depois de auxiliar nossas lembranças, vamos tratar da aula de hoje. Falaremos sobre a sociologia de Émile Durkheim. Para discussões dessa unidade 3, utilizaremos o texto do livro didático de vocês, de autoria do professor Rômulo Soares Barbosa. É nosso objetivo falarmos um pouco sobre a vida e obra do autor, verificar como o mesmo faz um diálogo com o positivismo, entender seu posicionamento quanto às instituições sociais, apresentar os conceitos de patologia social, também de fatos sociais, que é o conceito-chave para o entendimento teórico de Émile Durkheim. Falaremos ainda sobre mudança social,
divisão do trabalho social, tipos de solidariedade social e, por fim, teceremos algumas considerações sobre o método à objetividade dos fatos sociais. Destacaremos o contexto de produção intelectual do autor, bem como seu campo de diálogo e suas heranças teórico-metodológicas. Trataremos do objeto da sociologia de Durkheim, buscando compreender como sua construção se associa com a consolidação da sociologia como ciência. Para entendermos a abordagem sociológica de Durkheim, discutiremos o conceito de fatos sociais. Também sua posição metodológica central de tratar os fatos sociais como coisa. A vida e obra do autor de Émile Durkheim. Émile Durkheim nasceu na França em 1858 e faleceu em 1917. É considerado um dos fundadores do pensamento sociológico clássico, influenciado pelo pensamento social positivista desenvolvido por Auguste Comte. As principais obras de Durkheim são Da Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, O Suicídio, As Formas Elementares de Vida Religiosa, Educação e Sociedade, Sociologia e Filosofia e Lições de Sociologia. Deve-se a Durkheim a institucionalização da sociologia como uma disciplina acadêmica, com definição rigorosa de teoria e de método. Para ele, a sociedade é a finalidade eminente de toda a atividade moral. Para Durkheim, a civilização resulta da cooperação dos homens associados durante sucessivas gerações. É, pois, uma obra essencialmente social. É a sociedade quem a faz, quem cuida dela e quem a transmite aos indivíduos. De acordo com essa perspectiva, seria possível compreender as sociedades a partir da identificação e análise de suas leis gerais de funcionamento. Segundo Ortiz, o social é, portanto, passível de uma leitura que possa dele retirar determinadas regularidades, leis, a serem estudadas por uma ciência particular. O diálogo da sociologia de Durkheim com o positivismo. Para os positivistas, a natureza dos processos do mundo físico e do mundo social eram diferentes em sua essência. No entanto, assim como a física estabeleceu as leis da mecânica, a ciência social ela deveria estabelecer as leis de funcionamento do mundo social. Dessa maneira, Auguste Comte construiu um pensamento fundado na noção de física social. Essa noção se constituirá como um embrião da sociologia funcional positivista de Durkheim. Além disso, a sociedade moderna era vista pelo positivismo como uma espécie de organismo constituído por partes que cumprem funções específicas que, integradas mutuamente, asseguravam o funcionamento harmônico do corpo social. Herdando de Comte a ideia de que as sociedades modernas funcionam a partir de determinadas regras que orientam o modo de pensar, agir e sentir dos indivíduos que as compõem, é que Durkheim iniciará seus estudos sociológicos. Da ordem ou harmonia se garantiria a saúde do corpo social e, com isso, o seu progresso. Sendo assim, é da responsabilidade de todos o cuidado com o bom funcionamento das partes que compõem a sociedade, em outras palavras, as instituições sociais. A sociologia ela deveria se consolidar como ciência e, com rigor teórico-metodológico, fornecer as informações, realizar os estudos sobre a maneira como as sociedades funcionam. Nesse sentido, a família, a escola, a religião teriam funções fundamentais para garantir a socialização e a integração dos indivíduos na vida em sociedade.
Não obstante, de maneira geral, Durkheim construirá uma abordagem teórica e metodológica que tem como foco a perspectiva de que as sociedades modernas ou não modernas, isto é, tanto a Europa industrial quanto sociedades indígenas das Américas, se estruturam a partir de ou do ordenamento funcional entre instituições. Os indivíduos que participam dessas sociedades ao longo do seu ciclo de vida têm suas práticas, pensamentos e sentimentos moldados coercitivamente pelas instituições. Como já vimos nas aulas anteriores, todos os pensadores fundamentais da sociologia clássica tiveram como preocupação central a análise e entendimento das transformações que ocorriam na Europa dos séculos XVIII e XIX, ou seja, a industrialização como eixo do processo produtivo e as cidades consolidadas como espaço de organização da vida social. Esse cenário, que se torna visível a todos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, e suas consequências em termos de rearranjos econômicos, sociais e culturais, também esteve na base da análise sociológica de Émile Durkheim. Influenciado pela perspectiva positivista, Durkheim procurará entender a complexidade da Europa moderna, propondo uma sociologia que concentra os esforços analíticos na tentativa de responder questões relativas às regras de funcionamento das sociedades. Nesse sentido, é importante perguntar: o que é uma sociedade? Durkheim afirmou que a sociedade deve ser compreendida como um corpo social. Para a biologia, o corpo humano é produto de uma complexa relação entre órgãos e tecidos que cumprem funções específicas e mutuamente dependentes. Não adianta o coração cumprir bem sua função de bombeamento do sangue se o pulmão estiver comprometido, ou seja, doente. Certamente o corpo como um todo morrerá. Tomando de empréstimo esse raciocínio e também a noção positivista de que as sociedades são regidas por determinadas lógicas que podem ser compreendidas pelo pensador social, Durkheim desenvolverá a ideia herdada de corpo social. O corpo social é composto por um conjunto de órgãos ou organismos sociais. Durkheim herda essa noção do organicismo. Para a sociologia, organicismo quer dizer que existe uma doutrina que assimila a sociedade aos seres vivos e tende a aplicar aos fatos sociais as leis e teorias biológicas. Para Durkheim, as instituições sociais seriam esses organismos que teriam funções específicas. Portanto, ao sociólogo caberia a missão de identificar as instituições sociais presentes em variadas sociedades e, principalmente, quais as suas funções. Isto é, qual a razão de sua existência? Quais as suas atribuições? Para que servem as instituições? Bem, para o autor, as instituições sociais não são naturais. Elas não são criações divinas. Ao contrário, as instituições são criações da vida em sociedade ao longo da história humana. As instituições sociais expressam as representações de que as sociedades têm e constroem sobre si mesmas, sobre seus membros e sobre as coisas com as quais se estabelecem relações. Nesse sentido, as instituições sociais, ao serem guardiãs das representações sociais, cumprem a função de organizar as práticas, pensamentos e sentidos da vida dos indivíduos em sociedade. Quando se fala em instituições sociais, Durkheim está se referindo às estruturas sociais que têm dimensão material e também simbólica. A família, a escola, o governo,
a polícia são alguns exemplos de instituições sociais. Sociedades não modernas, como as indígenas, por exemplo, são também compostas por instituições sociais. Assim, cabe ao sociólogo identificá-las, caracterizá-las e entender suas atribuições para o funcionamento do corpo social. Em suma, as instituições sociais podem ser entendidas como um conjunto de regras e procedimentos socialmente definidos e aceitos pela sociedade. Sendo assim, podemos dizer que as instituições sociais objetivam manter a organização do corpo social. Ao estudar as instituições sociais, sua configuração e funções, Durkheim desenvolverá a noção de morfologia social. Ao identificá-la, o sociólogo poderia empreender uma de suas principais tarefas, a comparação entre as diversas sociedades. Patologia social. Segundo Costa, o estado patológico se refere a situações fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. As instituições sociais cumprem as funções que lhes são atribuídas por intermédio do consenso social ao longo da história de cada sociedade. Quando, assim, encontram as dinâmicas institucionais, estamos diante de um corpo social saudável. O contrário seria considerado patologia social. Os limites do permitido são construções sociais. As instituições sociais são, em última instância, as responsáveis pela ordem e, por consequência, da saúde do corpo social. Os fatos sociais. Os fatos sociais constituem o objeto da sociologia de Durkheim. O primeiro capítulo de As Regras do Método Sociológico é denominado por ele de O que é um fato social? Ele o definirá da seguinte forma: é fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Com essa definição, Durkheim estabelecia o que deveria ser o foco da análise sociológica, procurando diferenciá-la das ciências da natureza, bem como da psicologia e da filosofia. Os fatos sociais são maneiras de pensar, agir e sentir que possuem o atributo de coercitividade, exterioridade e generalidade. Bem, a primeira delas é a coerção social, ou seja, a força que os fatos exercem sobre os indivíduos independentemente de sua vontade e escolha. Essa força se manifesta quando o indivíduo desenvolve ou adquire um idioma, quando é criado e se submete a um determinado tipo de formação familiar ou quando está subordinado a certo código de leis ou regras morais. Nessas circunstâncias, o ser humano experimenta a força da sociedade sobre si. A força coercitiva dos fatos sociais se torna evidente pelas sanções legais ou espontâneas a que nós estamos sujeitos quando, por algum motivo, tentamos nos rebelar contra elas. Como exemplo das coerções legais, podemos citar as multas de trânsito, que estão previstas e regulamentadas pela legislação de trânsito. Já os olhares de reprovação de que somos alvos ou que nós mesmos lançamos contra alguém, quando estes comparecem ao local com roupas inadequadas, constituem sanções espontâneas. Segundo Durkheim, embora não codificadas em lei, esses olhares ou julgamentos
tem o poder de conduzir o infrator para o comportamento esperado. A segunda característica dos fatos sociais é a exterioridade, ou seja, eles existem e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou de sua adesão consciente. Ao nascermos, já encontramos regras sociais, costumes e leis que somos coagidos a aceitar por meio de mecanismos de coerção social, como a educação. Não nos é dada a possibilidade de opinar ou escolher, sendo assim, independente de nós, de nossos desejos e vontades. Assim sendo, os fatos sociais são ao mesmo tempo coercitivos e dotados de existência exterior às consciências individuais. A terceira característica dos fatos sociais, apontada por Durkheim, é a generalidade. É social todo fato que é geral, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, que ocorrem em distintas sociedades em um determinado momento ou ao longo do tempo. Por essa generalidade, os acontecimentos manifestam sua natureza coletiva, sejam eles os costumes, os sentimentos comuns ao grupo, as crenças ou os valores. Assim sendo, para que um fato seja social, deve possuir essas três características: ser coercitivo, exterior e, ao mesmo tempo, geral. Como exemplo de um fato social, nós podemos citar o casamento. Bem, o casamento ele possui generalidade, pois a maioria das pessoas na nossa sociedade pensa em se casar. O casamento ele possui exterioridade, pois existem algumas pessoas em nossa sociedade que não pensam em se casar, mas nem por isso o casamento deixa de existir na sociedade. E o casamento ele tem coercitividade, pois as pessoas que não se casam em nossa sociedade, com o passar do tempo, sofrem brincadeiras e pressões do tipo ficou para titia, encalhada e tantas outras brincadeiras aí do nosso mundo social. Segundo Quintaneiro, Barbosa e Oliveira, os fatos sociais eles são formados pelas representações sociais, isto é, pelas maneiras de como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia. Para Durkheim, essas formas de atuar e de pensar não são obras do indivíduo, mas sim emanam de um poder moral que o sobrejuga. Ortiz definiu Durkheim como o arquiteto fundador da sociologia. Os indivíduos eles não são portadores de uma ação que em si mesma encontra as razões do agir, do pensar e do sentir. Durkheim, então, sugere uma abordagem sociológica que assuma o pressuposto de que a fonte explicativa da sociedade se encontra em estruturas coletivas que conformam a vida individual, ou seja, o coletivo vai moldar, vai determinar o individual. Os fatos sociais superam os espíritos individuais. Exatamente do mesmo modo, o todo supera as partes. Ou seja, o coletivo que determina o individual, o todo que determina as partes. Segundo Ortiz, na obra O Suicídio, de 1897, Durkheim aplicou com rigor seu método, num campo analítico até então tido como o da psicologia. Nessa obra, ele demonstrou que uma atividade humana que seria aparentemente feito puro da consciência individual, isto é, uma decisão eminentemente individual, é, na verdade, um produto social. Em outras palavras, a causa ou as causas do suicídio são de natureza sociológica e não individual. Durkheim procurou elaborar uma tipologia dos suicídios,
onde ele definiu o suicídio egoísta, altruísta e anômico. O primeiro tipo estaria associado à desagregação social, à fragilização de vínculos morais, familiares, que levaria o indivíduo aos estados de melancolia, desamparo, depressão. O segundo teria por base a ideia de dever cumprido. E o terceiro derivaria de um estado de ausência de regras e normas. Em todos os casos, o ato suicida seria consequência do ordenamento social, portanto, objeto de análise da sociologia. Mudança social. Os fatos sociais são maneiras de pensar, agir e sentir que extrapolam as consciências individuais, constituindo uma consciência coletiva que exerce sobre aquelas uma coerção exterior. A exposição feita sobre os fatos sociais pode levar você à impressão de que os indivíduos se encontram impotentes diante da força conformadora destes. No entanto, as regras, costumes, normas, leis, elas mudam. As sociedades também mudam. O que somos hoje é bastante diferente do que éramos no século XIX, ou mesmo na primeira metade do século XX, ou talvez 20 anos atrás. As instituições sociais erigidas para tornar fato aquilo... Tornar mesmo? Isso. As instituições sociais erigidas para tornar fato aquilo que as sociedades compreendem e definem ao longo da história como o seu ordenamento comportamental, agir, pensar e sentir, são submetidos ou submetidas cotidianamente aos tensionamentos advindos da relação entre os espíritos dos indivíduos e as representações sociais. A sociologia de Durkheim foi bastante criticada por ser uma abordagem que privilegia o comportamento funcional das instituições sociais e a relação entre esse e as possibilidades de coesão e harmonia social. Repetir, por favor, essa parte. A sociologia de Durkheim foi bastante criticada por ser uma abordagem que privilegia o comportamento funcional das instituições sociais e a relação entre esse e as possibilidades de coesão e harmonia social. Ou ainda, os riscos que transformações nas regras, normas e leis que regem a vida em sociedade podem causar para a saúde social. Porém, como vimos, embora a ênfase na mudança social não seja o motor analítico de Durkheim e os conflitos expressassem patologias sociais, não é possível dizer que sua abordagem não forneça elementos para pensar como as sociedades se transformam. As condutas individuais são conformadas pelas maneiras de pensar, agir e sentir que são suscetíveis de exercer coerção exterior. Em outras palavras, a ação individual é constrangida pelos fatos sociais. A mudança social, ela reside na transformação destes. Se as instituições sociais regem a vida em sociedade, é também aí o foco da perspectiva de análise da mudança. Os fatos sociais que se expressam nas regras, normas, leis, acordos tácitos, tradições, costumes, ritos, expectativas de comportamento, entre outros, estão profundamente arraigados à prática institucional. A família, a escola, as leis, códigos do direito, o Estado, entre outras instituições, portam e são os guardiões aí das regras de funcionamento da vida social. Portanto, a mudança social só se efetiva a partir de mudanças nos fatos sociais, nas instituições sociais. É então produto da relação entre os indivíduos e as instituições sociais. De um lado, deriva do tensionamento da coerção exercida pelos fatos sociais, por intermédio das instituições sociais. E de outro,
dos espíritos ou consciências individuais. São mudanças que, para se consolidarem como tal, demandam tempo na história. Coesão social e anomia. Podemos conceber coesão social como o laço que permite aos indivíduos se interconectarem e formarem um grupo social ou uma sociedade. Já a anomia, etimologicamente, tem origem grega. A mais nomos. A é igual ausência e nomos é igual a lei, normas. Sendo assim, a mesma pode ser compreendida como um estado de desagregação social de tal intensidade que reinaria a falta ou a existência de normas e regras condutoras aí da vida em sociedade. O êxito das mudanças profundas ou das mudanças radicais na estrutura das relações sociais estaria ancorado à capacidade de tais processos de imprimirem alterações nas maneiras de pensar, de agir e sentir que exercem coerção sobre os indivíduos, isto é, transformações no conteúdo funcional das instituições sociais. Dessa maneira, Durkheim acreditava que as revoluções eram muito mais suscetíveis de produzir patologias sociais e anomia, ou seja, a desagregação social. O ordenamento funcional saudável, ou seja, não patológico da sociedade, garantiria a coesão social, condição indispensável para o progresso. A socialização dos indivíduos, realizada principalmente pelas instituições família e escola, é parte essencial desse processo. A divisão do trabalho social. Todos os pensadores da sociologia clássica, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, eles tiveram a temática do trabalho e da divisão deste nas sociedades modernas e não modernas como preocupação central. Não poderia ser diferente, pois se organizava de maneira sólida na Europa do século XIX uma sociedade centrada no trabalho fabril. De maneira geral, a noção de trabalho para a sociologia está relacionada ao processo de transformação da natureza para gerar produtos capazes de satisfazer as necessidades dos grupos sociais. Necessidades essas distintas, de acordo com o tempo e com o espaço, isto é, cada sociedade ou grupos sociais em determinados momentos de sua história definem as suas necessidades. Portanto, as necessidades são construções sociais. Assim, também os produtos gerados para a satisfação das necessidades, bem como a maneira de produzi-los, são igualmente construções sociais, ou seja, derivam da forma como as sociedades ou grupos se organizam para realizar o trabalho. Organizar-se coletivamente para realizar trabalho significa dividir-se individualmente ou em estratos sociais para o seu cumprimento. Todas as sociedades, todos os grupos humanos, em todos os momentos de suas histórias, a partir da horda, se dividiram para realizar trabalho. O conceito de divisão do trabalho social refere-se ao processo de atribuição de funções produtivas entre os membros que compõem determinada sociedade. Mas como se dá essa divisão? É espontânea? É definida por alguém? Qual a sua força motriz? Bem, responder a essas questões é parte da construção do campo de conhecimento de Durkheim. Certamente, uma sociedade indígena ou tribal, que Durkheim denomina de não modernas, tem formas distintas das sociedades ditas modernas para dividir o trabalho social, principalmente da Europa industrial.
Uma das questões fundamentais para Durkheim era a morfologia social, como um instrumento rico para o exercício da comparação, que, por sua vez, era uma das tarefas analíticas da ciência sociológica. Nessa perspectiva, o conceito de divisão do trabalho social cumpriria essa função. Certamente, a divisão do trabalho social ocorre de forma distinta, de acordo com as características de cada sociedade, das mais simples às mais complexas. De acordo com Durkheim, a divisão de tarefas na sociedade implica em fontes de criação de tipos específicos de solidariedade social. Isto é, se por um lado os membros de uma sociedade se dividem para realizar trabalho, por outro, há laços sociais criados que permitem sua interdependência, tornando-os unidos como um grupo social. A solidariedade é algo que permite estarmos divididos, sermos indivíduos e, ao mesmo tempo, sermos um grupo social, um corpo social, uma sociedade. A solidariedade, ela interconecta os membros de uma sociedade. Durkheim define, então, dois tipos de solidariedade social, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é aquela das sociedades primitivas, pequenos grupos onde os indivíduos se identificavam através da consciência coletiva, ligados pelos costumes, crenças, sentimentos comuns, sociedades com poucos papéis sociais, onde existia pouco espaço para a individualidade. Mecânica no sentido de que as atitudes e pensamentos são quase que automáticos e não exigem muita reflexão pessoal. Tal solidariedade são típicas das sociedades pré-capitalistas. Já a solidariedade orgânica é aquela das sociedades capitalistas, mais complexas, maiores, onde existem muitos papéis sociais e que, pela acelerada divisão do trabalho social, os indivíduos se tornaram interdependentes, o que garante aí a união social. Orgânica, no sentido de organismo, onde, devido à variedade de atividades, todos deveriam cooperar entre si. Nas sociedades capitalistas, a consciência coletiva perde força, ao mesmo tempo em que os indivíduos tornam-se mutuamente dependentes. Cada qual se especializa numa atividade e tende a desenvolver maior autonomia pessoal. Considerações sobre o método, a objetividade dos fatos sociais. Por método, de maneira geral, nós podemos compreender como uma maneira ou modo de produzir o conhecimento relativo a determinada ciência. São os caminhos, passos a serem dados, procedimentos a serem realizados, bem como a reflexão constante sobre sua razão de ser, sua potencialidade. Método está associado à noção de epistemologia. Em outras palavras, no como agir e no pensar sobre o como fazer. Durkheim define o método de sua sociologia de maneira muito clara no segundo capítulo do seu livro As Regras do Método Sociológico, intitulado Regras Relativas à Observação dos Fatos Sociais. Logo no início, ele diz que a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas. Durkheim apresenta sua concepção de como tratar os fatos sociais da seguinte maneira: o homem ele não pode viver em meio às coisas
sem formar a respeito delas ideias, de acordo com as quais regula sua conduta. Em vez de observar as coisas, de descrevê-las, de compará-las, contentamo-nos, então, em tomar consciência de nossas ideias, em analisá-las, em combiná-las. Em vez de uma ciência de realidades, não fazemos mais do que uma análise ideológica. De acordo com Ortiz, a sociologia como ciência positiva, feita por Durkheim, teve por imperativo a definição rigorosa do objeto. Deixa eu repetir, por favor. De acordo com Ortiz, a sociologia como ciência positiva, feita por Durkheim, teve por imperativo a definição rigorosa do objeto e do método. Fundar uma ciência positiva implicava partir da realidade e afastar as pré-noções, ou seja, os pré-julgamentos. Tratar os fatos sociais como coisa significa a tarefa metodológica do sociólogo de estranhamento daquilo que lhe é familiar. Quando utilizamos cotidianamente a palavra coisa para identificarmos algum objeto, o fazemos para dar significado a algo que não conseguimos, em primeiro momento, estabelecer os seus atributos. Quando possuímos antecipadamente o significado de determinado objeto, ou como prefere Durkheim, a ideia prévia sobre o real, assim indagamos e respondemos: o que é isso? Olha, isto é um quadro negro, ou isto é uma mesa, ou isto é uma escola, isto é um livro, por exemplo. Ao contrário, quando nós não possuímos em mente os atributos ou as características definidoras do objeto em questão, nós dizemos apenas que trata-se de uma coisa. Portanto, para Durkheim, a postura metodológica fundamental do sociólogo é coisificar seu objeto de análise, isto é, despojar-se das ideias previamente estabelecidas em sua mente acerca daquilo que é o seu objeto, ou seja, os fatos sociais. Nas palavras de Durkheim, é preciso, portanto, considerar os fenômenos sociais em si mesmos, separados dos sujeitos conscientes que os concebem. É preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se apresentam a nós. Durkheim não está advogando uma neutralidade absoluta do sociólogo. O que ele diz é que os fatos sociais possuem uma objetividade que deve ser atingida pela ciência sociológica. O que Durkheim está defendendo é o império da objetividade dos fatos sociais diante das noções prévias que temos em mente sobre eles. Embora contemporaneamente seja inegável que as ideias pré-existentes, sejam elas de ordem moral, religiosa, estética, ideológica, fazem parte do crivo analítico de qualquer sociólogo, é preciso um esforço metodológico para manter-se num certo nível de afastamento, de neutralidade em relação ao seu objeto de estudo. Em outras palavras, deve haver uma busca nunca plenamente realizável de objetividade analítica. Significa, portanto, uma vigilância constante sobre os níveis de senso comum e de ideologia presentes nos estudos científicos. Como já disse Durkheim, não tem como vivermos em meio às coisas sem formularmos ideias sobre elas. Bom, turma, chegamos aqui ao final de nossa terceira aula. Como de costume, propomos uma breve atividade para melhorar o entendimento do que falamos hoje. Em equipe, discutam e respondam. Quais são as características dos fatos sociais? Explique-as. Vocês terão novamente 10 minutos. Logo depois, retorno com a discussão da questão. Bem, turma, finalizado o tempo, vamos então à resposta da nossa atividade. A
A primeira delas é a coerção social, ou seja, a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, independentemente de sua vontade e escolha. A segunda característica dos fatos sociais é a exterioridade, ou seja, eles existem e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou de sua adesão consciente. E a terceira característica dos fatos sociais, apontadas aí por Durkheim, é a generalidade. É social todo fato que é geral, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, que ocorrem em distintas sociedades em um determinado momento ou ao longo do tempo. É isso aí, turma. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.